Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos terminar a leitura do livro da sabedoria. E se você está comigo, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos assistir o vídeo até o fim para terminar mais um livro aí da Bíblia. Capítulo 18. Para os teus santos, porém, havia plena luz. Os outros, que lhes ouviam as vozes, mas não lhes viam a figura, os felicitavam por não estarem sofrendo. Também lhes agradeciam por não lhes terem feito mal, apesar de maltratados, e lhes pediam por favor que fossem embora. Em vez de trevas, deste aos teus uma coluna de fogo para guiá-los no caminho desconhecido, como sol inofensível que iluminava sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz e aprisionados pelas trevas, porque haviam aprisionado os teus filhos, que iriam transmitir ao mundo a luz incorruptível da tua lei. Libertação e julgamento. Eles decidiram matar os filhos dos santos, e um só menino abandonado se salvou. Como castigo, eliminaste os filhos deles em massa, e os fizeste morrer todos nas águas impetuosas. Aquela noite já fora anunciada aos nossos antepassados, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessa haviam acreditado. Teu povo esperava a salvação dos justos e a ruína dos inimigos. E de fato, enquanto punias os adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos para ti. Os filhos santos dos justos ofereciam sacrifícios às escondidas, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina. Os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e perigos, e fariam isso entoando os cânticos dos antepassados. Serviam como eco os gritos confusos dos inimigos e ressoavam as lamentações dos que choravam seus filhos. O mesmo castigo atingiu o escravo e o patrão, e o homem comum sofreu a mesma pena que o rei. Todos tinham mortos sem conta, vítimas do mesmo tipo de morte, e os vivos eram insuficientes para enterrá-los. Num só instante morreu o melhor da geração deles. Embora desacreditassem de tudo por causa de sua magia, quando seus primogênitos morreram, eles reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Enquanto um silêncio profundo envolvia todas as coisas, e a noite estava pela metade, a tua palavra toda poderosa veio do alto, do céu, do teu trono real, como guerreiro implacável, e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia como espada afiada a tua ordem sem apelação. Parou e encheu tudo de morte, tocava o céu e caminhava sobre a terra. Então, subitamente, fantasmas de sonhos terríveis os abalaram. Os terrores inesperados se apoderaram deles. Caíam semi-mortos por toda a parte, mostrando a causa de sua morte. De fato, sonhos pavorosos já os tinham avisado sobre o acontecimento, para não morrerem nem saber o motivo do seu sofrimento. Com Deus não se brinca. Também os justos foram atingidos pela provação da morte, e no deserto foi abatido um grupo numeroso. Mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los. Manejando as armas do seu ministério sacerdotal, a oração e o incenso pelos pecados, ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu servo. Venceu a ira divina, não como a força do corpo, nem pelo poder das armas. Ele venceu com a palavra que aplacou aquele que castigava, recordando-lhe as promessas e as alianças feitas com os antepassados. Os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Sobre a sua longa veste estava o mundo inteiro. Em 4 fileiras de pedras preciosas estavam inscritos os nomes gloriosos dos antepassados, e sobre a coroa da cabeça dele estava a tua majestade. Diante disso tudo, o exterminador recuou com medo. A simples experiência da ira já fora suficiente. Capítulo 19. A natureza participa da libertação. Contra os injustos, porém, a ira divina foi implacável até o fim, porque Deus sabia de antemão o que
o que iriam fazer. Eles iriam permitir que os justos saíssem e até insistiriam para que partissem o quanto antes. Depois, mudariam de opinião e os perseguiriam. De fato, ainda estavam de luto, chorando junto aos túmulos de seus mortos, quando tomaram uma decisão insensata. Perseguiram como fugitivos aqueles a quem antes tinham suplicado que partissem. O destino merecido os arrastava para esse desfecho e os fazia esquecer o que já lhes havia acontecido. Desse modo, estavam acrescentando aos seus sofrimentos o castigo que faltava. Enquanto teu povo faria a experiência de uma viagem maravilhosa, eles encontrariam morte nunca vista. Porque a criação inteira, obedecendo às tuas ordens, tomava novas formas, segundo o seu gênero, para que os teus filhos fossem preservados, sãos e salvos. Apareceu a nuvem que cobriu de sombra o acampamento, e a terra firme surgiu onde antes era água. O mar vermelho se transformou em caminho livre, e as ondas violentas se tornaram planície verdejante. Através dele passou todo o teu povo, protegido por tua mão e contemplando prodígios admiráveis. Como cavalos conduzidos ao pasto e como ovelhas saltitantes, todos cantavam hinos para ti, Senhor, seu libertador. Lembravam-se ainda do que acontecera no estrangeiro. Em lugar de animais, a terra produziu moscas. Em vez de peixes, o rio vomitou multidão de rãs. Mais tarde, viram também uma nova espécie de aves quando, levados pelo desejo, pediam alimentos delicados. Para satisfazê-los, do mar subiram codornizes. A traição da humanidade. Sobre os pecadores caíram castigos, não sem antes o aviso prévio de raios estrondosos. Eles sofreram justamente por causa de sua própria perversidade, por terem odiado cruelmente os estrangeiros. Outros povos não acolheram visitantes desconhecidos. Os egípcios, porém, escravizaram estrangeiros benfeitores. E mais ainda, é certo que para os outros povos haverá um castigo por terem recebido hostilmente os estrangeiros. Os egípcios, porém, depois de receber com festas e fazer os estrangeiros participar de seus direitos, acabaram atormentando esses estrangeiros com trabalhos duríssimos. Por isso foram feridos de cegueira, como tinha acontecido com aqueles junto à porta do justo. Quando cercados de trevas profundas, cada um procurava tateando a direção de sua própria casa, rumo à grande harmonia. Os elementos da natureza trocavam suas propriedades entre si, da mesma forma que na harpa as notas modificam o desenvolvimento da música, mas conservando sempre o mesmo tom. É o que se pode perceber olhando o que aconteceu. Os seres terrestres se transformavam em aquáticos, e os que nadam saltavam para a terra. Na água, o fogo aumentava mais ainda a sua força, e a água se esquecia do seu poder de apagá-lo. Por outro lado, as chamas não queimavam a carne dos animais que andavam entre elas, e também não derretiam aquele alimento celeste, parecido com gelo e fácil de derreter. Conclusão. Sim, ó Senhor, de todos os modos engrandeceste e tornaste glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de o socorrer. Muito bom, eu agradeço a você que acompanhou a leitura comigo até aqui. Terminamos mais um livro da Bíblia. No total aqui já foram 856 páginas, faz tempo que a gente passou da metade. A partir de amanhã vamos dar início ao livro do Eclesiástico, que é a preservação da identidade do povo. Tá? Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre ele antes da gente retomar a leitura. Agradeço aí a sua participação, a sua assistência aí. A gente se vê amanhã. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no canal. Grande abraço e tchau!